Senhor meu Deus, meu Pai, querido Deus, nós invocamos o Teu nome nesta noite, nós chamamos muito e viemos Te adorar e glorificar a Sua face, porque o Senhor é um Deus bom e tem nos ajudado a caminhar nesta vida. Nós pedimos que nos perdoe, perdoa as nossas falhas e os nossos erros, e que venha passar do Teu sangue sobre nós, que o Senhor passe do Teu sangue sobre cada vida, cada mente, e ouvidos, e boca, e coração, e os olhos, e que todos sejam lavados com Teu sangue, e que a Tua presença seja real, e a Tua proteção também. Nós precisamos muito ouvir a Sua face, nós dependemos do Senhor para viver. O Senhor é a nossa fonte de vida, estamos famintos pelo Senhor, temos necessidade, uma necessidade profunda do Senhor. O Senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. Sem o Senhor nós não podemos ir além. O Senhor é que nos dá força. O Senhor é que tem nos sustentado. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos ajudado nesta caminhada. Muito obrigada, meu Deus. Nós pedimos que venha lavar-nos com Teu sangue e nos purificar de todo o mal. Que nenhuma situação seja um embaraço para o Senhor agir. Passa do Teu sangue sobre cada vida, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, os nossos templos, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar, todos que estão nesta fé, que sejam abençoados e renovados e fortalecidos e restaurados. Eu oro, meu Salvador eterno, para que vidas possam receber a Sua palavra e que a palavra seja pregada com responsabilidade e que todos possam entender aquilo que ainda não entenderam e que nenhuma cegueira prevaleça ou surdez espiritual, que as mentes sejam abertas e que todos adquiram visão. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, seja a inveja, o olho gordo da maldade, as pragas, os rituais malignos, as atuações demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toda atuação do inferno, toda atuação maligna contra nós, contra a reunião, contra o nosso ministério, o nosso povo, eu repreendo em nome de Jesus, tudo que queira atrapalhar e roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre esse trabalho, essa reunião, e eu peço visão, direção, ó meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a vir aquilo que nós estamos vendo e entender o que ainda não entendemos, que tudo seja esclarecido, ó meu Deus, que não haja nenhum bloqueio, nenhuma cegueira. Eu oro, meu Deus, para aquilo que está, tudo que estiver oculto seja revelado, escondido, venha à tona, ó meu Deus, que a Sua palavra possa mudar radicalmente vidas. Eu oro por uma mudança real, extraordinária, profunda, meu Deus, nos ajuda. Nós precisamos viver de forma mais profunda. E somente por intermédio da Sua palavra que nós vamos conseguir esse progresso. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por tudo. Nós te amamos demais, somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor é bom, porque a Sua presença é real. E a Sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom. E do Senhor só vem o que é bom. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2017. O Senhor me colocará por cabeça. E não por cauda. E só estarei por cima. E nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor.
Vamos para 1 Samuel 30, eu vou começar a ler do versículo 21, e o resto eu conto porque temos bastante assunto. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e que tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso, não façam isso. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Vamos juntos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Então, aqui, ele nos protegeu, entregou, foi Deus, que nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclac, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jati, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormã, de Corazã, de Atasse, de Hebrom e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. A história é que eles não estavam, e os amalequitas atacaram uma cidade chamada Ziclac, onde suas famílias estavam, inclusive 2 mulheres de Davi com os filhos. E levaram tudo e suas famílias como prisioneiros. Quando eles chegaram e viram aquele massacre, o que tinha acontecido, eles choraram, eles ficaram abatidos. Já não bastando a aflição do Davi, alguns se viraram contra ele. E ele foi consultar o Senhor o fortaleceu, e ele foi perguntar ao Senhor: Senhor, eu devo perseguir esses bandidos? O Senhor vai me dar vitória? E o Senhor disse: sim, persiga, porque eu vou te dar vitória e ainda você vai recuperar os prisioneiros. E ele foi. Eles estavam em 600 homens, mas 200 deles estavam muito cansados. E não conseguiram ir. Então, eles ficaram tomando conta das bagagens, como um acampamento, e os outros 400 foram. E Deus fez a obra. Então, aí está, Deus fez. Quem deu aquela vitória foi Deus. Quem os abençoou foi Deus. Quem fez com que eles tivessem um sucesso absoluto naquela questão foi Deus. Eles derrotaram, ninguém escapou. Alguns jovens que fugiram lá, mas eles tiveram uma vitória absoluta na situação e recuperou todos os bens, todos os prisioneiros, ainda um despojo de guerra muito considerável e importante. Aí, quando eles chegaram, os 400, alguns, não todos, disseram: não, nós não vamos aceitar repartir em partes iguais para esses 200 que ficaram. O Davi disse: não,
isso está errado. De jeito nenhum, porque quem nos deu essa vitória foi Deus, e eles fazem parte do exército. Neste momento, eles não conseguiram ir, mas ficaram tomando conta das coisas, e eles não queriam, de forma alguma, aceitar que aqueles 200 recebessem todo aquele despojo daquela guerra. E o Davi não deixou aquilo, inclusive vendo que aquilo era um problema, ele fez daquilo uma lei, que isso não podia acontecer, porque isso era uma injustiça. E não só ele não permitiu aquela injustiça, como ele, mostrando a sua gratidão por todas as pessoas que haviam abençoado a vida dele, ajudado ele, ele enviou presentes bons daquela guerra que o Senhor havia dado. O Senhor tirou, ele mesmo disse: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Então, quer dizer, o Senhor me deu, quem me abençoou com tudo isso foi Deus, e eu não posso agir, permitir uma injustiça com esses 200 homens que ficaram, e eu preciso mostrar a minha gratidão por todas as pessoas que me abençoaram de alguma maneira. Sabe, quando nós estudamos a vida dos vencedores, nós vamos lá para a galeria dos heróis da fé, vemos a história do Abraão, vemos a história do Davi, que é uma história fortíssima. Você deseja o que aquela pessoa tem. Mas aí está a cegueira das pessoas. E uma cegueira importante. Porque a pessoa não vê. Ela quer o que o outro tem. Mas o que ele tem é resultado da pessoa que ele é. Então, ao contrário das pessoas desejarem aquilo que alguém está tendo, elas deveriam desejar ser e fazer aquilo que levou aquela pessoa àquele resultado. Mas nem todo mundo está disposto a ser aquilo que é preciso, aquilo que Deus nos orienta na sua palavra, e fazer, nem ser nem fazer. Você não encontra muitas pessoas dispostas a dar aquilo que a palavra de Deus está exigindo. A ser aquela pessoa, aquele tipo de gente que agrada a Deus. Você encontra pessoas invejosas, que querem o que o outro tem, mas não querem fazer o que ele fez para chegar lá. É fácil você desejar o que uma pessoa tem, mas não passa pela cabeça que o que ela tem é resultado de um ser, de fazer. Davi, ele não estava lá, ele era um homem de Deus, e ele fazia aquilo que ele sabia, não é que era justo, não, é que é justo. Então, quando ele viu, peraí, Deus nos deu essa vitória, e agora, eles não querem dividir com esses que ficaram tomando conta e que não tiveram condições de ir, ele falou, isso é injusto. E ele intermediou aquela situação, e não permitiu que uma injustiça fosse cometida com aquele grupo de homens que
talvez não estavam mais cansados, tinham uma resistência menor, mas eles faziam parte do exército e eles ficaram tomando conta. E ele deixou claro, isso é uma injustiça. E eu não vou compactuar com uma injustiça. Lá tinha com ele pessoas gananciosas. Aquele tipo de gente que cresce o olho e ele só visa uma coisa, dinheiro. O que eu vou levar. E não importa o que tenha que fazer, se eu tenho que ser injusto, se eu tenho que mentir, enganar, falsificar algo. Mas isso é meu, eu quero, ainda que seja injusto o que eu estou fazendo. Eu prefiro ficar com dinheiro acompanhado de injustiça do que ficar com menos, mas fazer o que é justo. Eu quero muito que você pense sobre isso, porque quando nós falamos de justiça, nós julgamos que todos os crentes são justos. E quando falamos de injustiça, não podemos acreditar que uma pessoa que se apresenta de Deus possa agir com injustiça. E que por causa do dinheiro ela seja capaz de mentir, enganar, trapacear, roubar, falsificar. Tudo por causa do dinheiro. E sabe o que é triste? Apesar de muitos estarem ouvindo a palavra, eles são tão cegos. E passam por cima daquilo que eles sabem que é verdade, que é certo, que é justo, que é honesto, que é correto. E só pensam numa coisa, o que aqueles homens que a Bíblia diz vadios, mas eles não estavam ali? Quem que eles invocaram antes de ir para a batalha? Deus. Quem deu vitória? Deus. Quem era o exemplo deles maior? Um homem de Deus. Então, às vezes, o problema não é nem falta de exemplo, ele tem exemplo bom. Ele está buscando a Deus. Só que quando ele tem que agir com verdade, com justiça, ele faz o quê? Ele visa mais o lucro. Pesa mais para ele o lucro na injustiça do que até abrir mão, se for necessário, porque ele sabe o que é justo, o que é certo. E Davi não permitiu, intermediou aquilo, fez daquilo um decreto e disse: não, isso não é justo, isso não é correto, e eu não vou admitir isso. E fez daquilo uma lei. Será que, quando nós estamos diante de um fato injusto, de uma situação injusta, nós somos capazes de dizer: não, isso é injusto e eu não posso aceitar isso? Será que diante de uma situação injusta, porque esses homens já tinham falado de até apedrejar Davi antes, quando chegaram e viram a devastação feita pelos amalequitas. Ele podia agora pensar: bom, esse pessoal aqui não é brincadeira, eu acho que eu vou deixar passar isso aqui. Ele podia ter sido passivo, omisso, covarde, ficado lá inerte diante de algo que tinha o poder de roubar a vida dele. Porque nós sabemos que
um fato isolado não é um fato isolado. Você acha que é uma situação isolada. E você quer tratar aquilo apenas como uma coisa que já aconteceu há muito tempo. Mas a gente sabe que não importa quanto tempo tenha passado, aquilo que não é justo, que não é verdade, que não é correto, um dia virá à tona e será cobrado de você, requerido de você. E é por isso que Deus nos manda, e Jesus ainda falou, olhai, vigiai. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo. Às vezes, algo está acontecendo diante dos teus olhos e você pode ficar ali como que, sabe, paralisado diante de uma situação e não fazer nada. E nós não podemos tolerar a injustiça. Se nós sabemos que algo é injusto, nós não podemos apoiar aquilo, compactuar com aquilo, avalizar aquilo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, se coloca sempre do lado da justiça. Ele apoia o que é justo. E o que é verdade, mas o que não é verdade, ele jamais dirá que existiu. Ele jamais compactuará com aquilo. E Davi não aceitou aquilo. Uma outra coisa muito importante é a gratidão. E é lamentável dizer que, não generalizando, mas uma grande parte do povo cristão é muito ingrato. São ingratos. Esquecem rápido daqueles que um dia estenderam as mãos e apoiaram e ajudaram. Facilmente uma pessoa é capaz de se esquecer do que a outra fez. Após 99 boas ações, se na opinião dela faltou um, aquela pessoa é simplesmente esquecida como a mão que a apoiou. Elas são ingratas. E a ingratidão é uma forma de injustiça. Os ingratos são injustos. Toda pessoa ingrata está numa condição de injusto. E tem muitos injustos por aí. Porque esquecem facilmente daquele que um dia socorreu, ajudou, às vezes com pouco que tinha, se dividiu, apoiou, estendeu a mão. Foi uma palavra que a norteou. Foi um apoio no momento difícil. Ajudou. Davi se lembrou de todos. Mandou presentes para todos eles. Uma forma de eu não me esqueci do que fizeram por mim. Eu não me esqueci. Estou enviando a você esse presente para mostrar que eu não esqueci o quanto foi bom comigo naquele momento da vida, da minha vida. Aquela palavra, aquela oração, a mão estendida, aquele apoio, aquele tempo que você me ajudou, marcou minha vida, obrigada. É uma maneira de dizer, muito obrigado. Ele enviou. A ingratidão
é uma forma de injustiça. Porque quando você é ingrato com alguém, você se coloca como uma pessoa que pratica injustiça. E quantas pessoas que são tão egoístas, que por mais que alguém tenha feito muito por elas, em um momento, uma situação que elas queriam e não foi dado a elas, aquela pessoa não vale mais nada para ela. Mais nada. Ela simplesmente se vira e pesa mais uma falha ou algo que não foi dado do que o todo, do que uma história. E aí eu volto. Quando estudamos a história do Davi, o homem que foi tirado de trás das ovelhas, as ovelhas teve um momento da vida que elas foram mais importantes do que ele, e se tornou soberano. É tão forte que quando se refere a Davi, os judeus dizem filho de Davi, porque o Senhor veio de Davi. Isso é forte. Deus pegou esse homem e colocou lá em cima. Ah, eu queria tanto o que ele tem. Ah, eu queria tanto viver o que o Davi viveu, ser promovido como o Davi foi promovido, e ser o que o Davi foi, e fazer o que o Davi fez. Aí está o ponto. Aí está. Nós queremos que a Deuteronômio 28, do 1 ao 14, se cumpra na nossa vida. Nós queremos viver todas aquelas promessas poderosas e incríveis. Nós queremos, mas eu estou realmente disposta, estamos a obedecer o Senhor? Ser o que Ele está nos orientando? Fazer o que Ele está nos direcionando? Porque ter tal coisa todos querem. E ser, fazer, ser justo, verdadeiro, corajoso, grato. Fazer aquilo que a palavra diz, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando é doloroso, mesmo quando é muito difícil. Quando parece que você não vai ter retorno nenhum daquilo, mas você está ouvindo Deus falar, isso é o certo, esse é o passo certo, essa é a atitude certa que você tem que ter. É assim que você deve proceder. E às vezes Deus nos manda fazer coisas que você não vê um resultado daquilo por muito tempo, mas é o que é certo. E você sabe que uma pessoa que faz o que é certo, 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 ela vai construindo uma vida sólida, 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 e um dia ela olha para a vida dela e é uma vida bem construída, sólida. Porque uma sucessão de boas escolhas e decisões, uma sucessão, você faz mais uma certa, mais outra certa, te leva a um resultado certo, a uma construção certa, a uma vida poderosa. Quando eu viso não apenas o imediato, uma solução imediata, mas eu me lembro do mais tarde. Às vezes o que eu faço agora, eu não recebo agora. Mas mais tarde eu olho para a minha vida e vejo uma vida poderosa, abençoada.
Mas quando eu quero só o momento, eu quero a solução de um problema agora, não importa o que eu tenho que fazer, mentir, enganar, e ser ingrato, injusto, não importa. Eu só sei de uma coisa, eu preciso resolver um problema, e não importa os meios usados, os métodos. Eu preciso da solução disso agora. Você pode conseguir resolver. Mas mais tarde, você vai ver a sua vida na areia, e você tendo perdas tão grandes que nada daquilo valeu a pena. Porque a injustiça não prevalece. A mentira não prevalece. Um dia eu preguei aqui, ainda em Provérbios diz, compre a verdade. Como é que a gente compra a verdade? Pagando o preço que for necessário para manter o que é certo e verdadeiro na nossa vida. Está lá em Provérbios, compre a verdade. Bispo, como é que eu compro a verdade? Pagando o preço da verdade. É verdade? Tem um preço alto? Não vão gostar do que eu estou falando? Não vão ficar felizes? Talvez eu momentaneamente até pareça que eu estou sendo prejudicada. Mas o que é verdade? Isso é verdade. Então compre a verdade. Porque o que você construir hoje, na mentira, na falsidade e na injustiça, não vai prevalecer. Porque isso é uma construção em cima de um alicerce maldito. E o alicerce maldito, ele é podre. Tudo que você levantar em cima vai cair, vai desabar uma hora. Vai desabar. Porque a maldição, o nome já diz, é o oposto da bênção. E Davi sabia disso. E foi por isso, e tantas outras decisões corretas, em vários momentos, que eu poderia fazer um levantamento de todas as situações que não foram pequenas, nem poucas, que ele honrou Saul, e Saul foi a pessoa que mais trabalhou pelo mal dele. Mas ele fez a Saul aquilo que ele sabia que era o que Deus esperava que ele fizesse. Ele sabia que Saul não merecia, mas era o que Deus esperava dele. E quando Deus espera algo de nós, não é a pessoa, não importa quem. Você não tem na mira o fulano ou o cicrano, você tem o que Deus espera de você. E é por isso que você é capaz de passar por cima daquilo que você, naquele momento, até pensa, ou acha, ou que seria mais fácil. Mas você não sai em busca de nada disso, porque você entende, não é o que Deus espera de mim, e aconteça o que for, eu vou dar prioridade a Deus na minha vida, e eu quero saber o que Deus pensa sobre esse assunto, e eu vou fazer aquilo que eu sei que é a vontade e direção de Deus, para mim e para qualquer pessoa que queira agradá-lo. Vamos aqui para 1 Crônicas 11, 4 a 9. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus, os jebuseus, habitantes da cidade,
disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Aleluia. Quando Deus está com uma pessoa, ninguém a segura. Mas eu quero falar de Joabe. Joabe, ninguém deu nada a ele. Ele conquistou, ele foi em busca daquilo. Quem atacar primeiro os jebuseus vai ser o comandante do exército. E ele foi e atacou. Ele ajudou na restauração da cidade. Então ele teve um papel muito, muito importante, o Joabe. Quando você vê a história dele, é uma história muito bonita. De alguém que tinha tudo para terminar bem. Sabe, um guerreiro importante, ousado. Aquele tipo de gente que tem visão, que tem inteligência. Joabe foi um comandante inteligente, de visão, ousado. Uma peça muito importante junto com Davi. Mas, é triste dizer o quanto as pessoas se perdem. Elas têm um futuro brilhante, elas começam tão bem. Ele começou bem, era ousado, corajoso, atrevido. Tinha talentos. Uma capacidade de vir e de agir. Mas ele foi se perdendo. E ele foi deixando sentimentos que derrotam uma pessoa tomarem conta dele. E uma das situações que ali a derrota dele foi estabelecida, era certo que o final dele seria terrível. Foi quando, numa batalha contra um homem chamado, o comandante do exército de Saul, que se chamava Abner, eles guerrearam e etc. E o irmão dele, Azael, era muito rápido e tal, e ele perseguiu o Abner. E você encontra, eu não estou lendo tudo isso, mas tudo isso está na Bíblia, você encontra o Abner dizer para Azael: Azael, volta, para de me perseguir. E Azael disse que não vou parar de perseguir. Então era assim, por que Azael estava perseguindo o Abner? Para matar o Abner. Então eles estavam em combate. E o Abner não queria matar Azael exatamente por isso, por causa de Joabe. E ele ainda usou essa expressão: eu não quero matar você, como é que eu vou olhar nos olhos do seu irmão? Mas não teve jeito. O Azael continuou perseguindo o Abner. E o Abner matou ele. Mas eles, como eu disse, estavam em combate.
Mais tarde, Abner rompeu com a família de Saul, com o filho dele, Esbozete, por causa de uma situação, e se aliou a Davi, inclusive dizendo: o Senhor levantou Davi e eu vou ajudar a colocá-lo no trono. E ele foi falar com Davi, e o Davi aceitou, e eles fizeram um acordo, e o Davi, a Bíblia diz, o despediu em paz. Mas o Joabe guardava um espírito de vingança contra Abner. E o Joabe era o comandante do exército de Davi. O Abner já não era mais o comandante do exército de Saul, agora ele estava se aliando a Davi. Então você vê situações aqui sendo ajustadas e etc., mas o Joabe não perdoou o Abner, e ele carregou o espírito de vingança dentro dele. E não só isso, ali ele foi tomando, porque depois ele matou também o comandante do exército de Judá. Então ele pegou e matou 2 homens, de forma traiçoeira, e eram pessoas inocentes, porque eles não estavam em combate. Davi fala isso. Uma coisa é você vencer alguém em combate, estamos guerreando. Outra coisa é, em tempos de paz, você ir lá e prejudicar uma pessoa. Porque você não é capaz de perdoar algo também que aconteceu em combate. Porque cada situação é uma situação. O Azael foi morto em combate. Então, uma coisa era o Joabe matar o Abner numa guerra. Outra coisa era em tempo de paz, quando a paz estava sendo estabelecida, ele, por vingança, ir lá, enganar e matar traiçoeiramente. E Davi deixou isso claro. Então ali ele revelou o sujeito vingativo, astuto, perverso e sem nenhum temor a Deus. Porque tudo que ele queria era vingança, ou seja, um egoísta que não visou a vontade de Deus, não visou os benefícios para o reino, para o país, para o rei, para o Davi, que era o rei. Ele não visou nada. Só importava o quê? O que eu quero, vingar o meu irmão. E às vezes você ouve uma coisa dessa e você pensa: bom, mas e onde eu me encaixo nisso? Quantas pessoas que alimentam um espírito vingativo? Tudo que ele quer é se vingar de alguém, porque ele é um egoísta, porque ele só visa os seus interesses, porque ele só olha para o seu umbigo, porque ele não aceita algo que aconteceu com ele, ou que naquele momento não foi dado a ele, ou algo que aconteceu, e que Deus diz: escuta, perdoa. Nesse caso, ele tinha que ter perdoado, porque eles viviam em tempo de paz agora. Mas ele foi em busca de guerra. Então aqui em 2 Samuel 3, 26 a 30 e 38 diz: saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sobre o pretexto de falar-lhe em particular. O enganou, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado sangue de Azael, irmão de Joabe.
Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. E olha o que ele disse: cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre seus descendentes quem sofra de fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passe fome. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. E Davi no 38 diz: então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Por que ele fez isso? Por vingança. E de forma astuta, desnecessária, como disse Davi. E ele disse: eu sou inocente, eu não sabia disso. Porque eu jamais permitiria o sangue de alguém, um sangue inocente ser derramado. Ele não compactuou com aquilo e naquele momento, ele liberou a maldição que cai sobre pessoas que vivem à base de vingança. É por isso que às vezes você olha tragédias acontecendo, doenças incuráveis, coisas inexplicáveis, miséria para todo lado, e você vai lá e busca a raiz daquilo. Pessoas vingativas, que são capazes de derramar sangue inocente. Você pode até dizer: bispo, eu nunca matei ninguém, talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Talvez foi uma pedra de tropeço e derrubou alguém. Talvez prejudicou de tal forma espiritualmente, prejudicou emocionalmente, causou tanto mal a alguém. E tudo por quê? Por vingança. Roubou alguém por vingança. Feriu alguém por vingança. Contaminou alguém por vingança. Envenenou alguém contra outra pessoa por vingança. Derrubou alguém na fé por vingança. Você estava cheio de ódio, e só enxergou o seu egoísmo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que me fizeram, o que não me deram. E agora, então vou me vingar, vou difamar, vou caluniar, vou perseguir, vou jogar alguém contra ele, vou envenenar. Agora, eu vou enganar, eu vou agir de forma astuta, eu vou derramar o sangue do inocente, porque eu não sou capaz de perdoá-lo, porque eu não aceito isso. Só que Davi diz: eu sou inocente, eu jamais faria isso. Você não encontra em nenhum momento Davi permitindo uma coisa dessa, o sangue de um inocente ser derramado. Ele não permitia, porque estamos em combate é uma coisa, estamos em paz é outra história. Por que vou matar você? Porque eu tenho um sentimento? Então, em combate, o que ele via? Como é que ele via? As mortes, era Deus que estava ali. Então, é Deus que está agindo, eu deixo para Deus, eu estou em combate, quem vai dar vitória é o Senhor. Mas espera aí, agora eu não consigo perdoar essa pessoa, porque
eu me sinto assim ou assado, então não importa o que eu tenho que fazer, eu não meço consequências, eu vou lá e faço. Aí você vê uma vida devastada. Por quê? Porque lá dentro existe um espírito vingativo. E é triste dizer a quantidade de cristãos que são vingativos. Como pode alguém dizer que tem o Espírito Santo de Deus e é vingativo? Ele pensa o tempo todo em vingança, desde aquelas pequenas vinganças. Dentro de casa, por exemplo. Você podia fazer isso, mas não vou fazer por vingança. Eu sei que ele espera isso de mim, mas eu não vou dar por vingança. Eu vou me vingar dessa maneira, não fazendo isso, não fazendo aquilo. Agindo assim. E assim por diante. Um cliente reclama, você fica com raiva dele, vai lá e faz um serviço mal feito, você está se vingando. Um cliente reclama da sua comida, você vai lá e faz uma anarquia na comida para se vingar. Faz um negócio bagunçado, entrega algo estragado para ele, algo mal feito, porque você está com raiva dele. É vingança. Aliás, abre o leque, talvez eu não tenha criatividade para te dar muitos exemplos, mas você pode imaginar quantas situações que funcionam como vingança. Você jogar um filho contra o seu cônjuge, porque você está com raiva dele, é vingança. Você deixar de fazer algo que você poderia fazer. Aí pergunta por que a vida da pessoa está devastada. Tem doença, tem miséria, tem vergonha, tem tragédias. Porque o espírito, a maldição da vingança, traz toda essa destruição. Destruição. No final, Davi disse em 1 Reis 2:5, depois do 28 ao 32, você sabe, falando com Salomão, você sabe muito bem o que Joabe, filho de Jeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Quer dizer, mortes desnecessárias. O que ele fez era totalmente desnecessário. Quantas pessoas que fazem coisas totalmente desnecessárias, elas prejudicam as outras, contaminam com fofocas, com mentiras, com veneno, por vingança, totalmente desnecessário. Não precisava fazer aquilo, mas são vingativas. Agiu como se estivesse em guerra. E com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. O homem que começou tão bem, que tinha um futuro brilhante, era para terminar tão bem, e ele manchou a sua vida com sangue inocente, derramado, sem necessidade. Não era tempo de guerra, era tempo de paz. Quando a notícia chegou, aqui já Davi passou todo o comando para Salomão, e aqui já é no tempo de Salomão, quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, porque Joabe não só matou esses comandantes, mas ele matou também Absalão, que Davi tinha pedido para não matar. Ele ainda usou essa expressão: não matem o jovem Absalão, traga ele vivo.
Afinal, era seu filho, mas ele matou. Depois ele conspirou com Adonias, que era um filho de Davi, que ele se colocou como o rei sem Davi, o colocar como rei. Davi tinha Salomão, havia prometido que seria Salomão, e ele foi lá e conspirou com Adonias. Então ele foi se perdendo. Sabe quando uma pessoa começa a estar sempre do lado errado? Sempre agindo de forma errada, ora se vingando, matando sem necessidade, quer dizer, derrubando pessoas pelos seus próprios interesses, só por vingança, se aliando a pessoas que Deus não determinou levantar, que Deus não está. Quantas pessoas que se aliam e conspiram contra aquilo que é de Deus e acham que vão terminar bem. Ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado. Olha que coisa, um homem tão importante, terminar dessa maneira miserável, havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei ordena que saia. Ele disse, não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia, faça o que ele diz. Então mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. O homem que um dia conquistou o comando do exército de Israel, foi se perdendo, por causa do quê? Diga comigo, sentimentos miseráveis. E não tem um pior do que esse da vingança. E uma coisa é você encontrar um ímpio se vingando. Já é terrível. Outra coisa é você encontrar um crente se vingando. Você não espera isso de crente. Você não espera injustiça de crente, você não espera vingança de crente, você não espera que um crente seja capaz de prejudicar um inocente por causa dos seus próprios interesses. Você espera um comportamento diferente de crente? Ei, Deus está falando algo conosco. Talvez hoje você não está fazendo isso, mas talvez um dia fez e Deus espera que você repare. Talvez você um dia pegou um dinheiro injusto e ele nem na sua mão ficou. Você derrubou alguém de alguma forma, seja de um trabalho, um cargo, ou o mais terrível, a mais terrível das quedas, a pior forma de você derrubar uma pessoa é na fé. Porque esse sangue vai ser requerido de você. Talvez um dia você se vingou de alguém, usando outro alguém. E aí as pessoas perguntam, elas olham para aquilo como um fato isolado e elas justificam seus maus hábitos, seus maus atos,
como que eu tive meus motivos. Você acha que Deus aceita isso? Você teve seus motivos? O Abner, matou Azael, o Joabe, então, eu tenho o direito de matar Abner. Ele até poderia ter feito isso se Deus permitisse em guerra, mas eles não estavam em guerra, ele simplesmente foi traiçoeiro e o matou, enganando, chamando ele num canto, de forma amigável, e o matou. Quando você usa alguém para os seus interesses, isso é injustiça, isso é mal aos olhos do Senhor. Às vezes você não percebe que você está lidando com alguém sem estrutura nenhuma, e ainda que ele tivesse estrutura, você pode colocar algo no coração de uma pessoa que nunca mais vai sair. Você pode contaminar uma pessoa e aquela contaminação nunca mais ela conseguir se livrar dela. Por sua causa, alguém pode perder algo, principalmente com Deus, e nunca mais recuperar. E isso vai ser requerido. Deus vai cobrar isso de nós. Vamos ler 2 Samuel 16, 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava Simei, dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça? Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi? Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere, guarde isso aqui, fale comigo, vamos juntos. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Ok. Deixa eu já ler essa outra parte. 2 Samuel 19, 16. Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se rosto em terra, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel?
O rei prometeu a Simei, sob juramento, você não será morto. O Simei é aquele tipo de pessoa, que era o Deus Simei. Teoricamente, é o Deus vivo. Mas o Simei é aquele tipo de pessoa, vamos chamar o tipo de crente, que está do lado da conveniência. Quando Absalão levantou uma rebelião contra Davi, Davi não quis enfrentar, porque era seu filho, e ele não quis aquele confronto, até porque ele tinha consciência que tudo aquilo tinha a ver com o pecado que ele tinha cometido, e todos os erros que ele havia cometido, então aquilo era uma colheita. Então ele saindo, o Simei achou que era o fim do Davi. Então ele achou que agora, tanto que ele disse, Absalão, Deus deu seu reino a Absalão. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Ele julgou um momento, ele pegou um momento difícil do Davi e triunfou em cima dele. Eu vou repetir. Ele pegou um momento difícil do Davi e triunfou. Como que acabou para Davi. Mas muito longe disso. E aí ele começou a jogar sobre o Davi a responsabilidade por todas as tragédias na vida da família do Saul e da família dele. E a chamá-lo de amaldiçoando e chamando ele de bandido. E, enfim. Chamou ele de, amaldiçoou de todas as formas. Tem muita gente que faz isso. Ele pegou aquele momento e achou, agora é o fim de Davi. Tanto que ele falou, Deus acabou com você. E Deus não tinha acabado com Davi. Era um momento da vida dele. E que logo ele voltaria triunfante, porque Deus tinha uma obra com ele. E ele era um homem capaz de obedecer. E ele já havia se arrependido. E ele já vinha pagando caro por todos os passos errados. Naquele momento ele triunfou sobre Davi. E Davi olhou para ele quando o rapaz, o Abisai falou para ele, deixa eu cortar a cabeça desse cão morto aí. Ele disse, que é isso? O Senhor está permitindo que eu passe por isso. Se isso está acontecendo comigo, é permissão de Deus. E eu vou passar muito bem por isso, e o Senhor, vendo a forma que eu estou passando, Ele há de me retribuir com bem a aflição que eu estou vivendo agora. Ele falou, não. Primeiro, ele era o rei, ele podia naquele momento ter acabado com aquele rapaz, com aquele senhor, com o Simei. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. Até porque eu entendo que eu estou vivendo isso aqui por uma permissão de Deus na minha vida. Ele enxergou a permissão de Deus ali. E ele não fez. Ele teve uma atitude correta, íntegra com Simei. Mas o Simei se aproveitou do momento. Agora teu fim, ele nunca imaginou, Simei, que Davi ia voltar. Na cabeça dele acabou para Davi. E agora ele jogou sobre o Davi a culpa sobre os acontecimentos da vida de Saul e da família dele, sendo que Davi não teve responsabilidade nenhuma por todas as tragédias da vida do Saul e da família dele. Ele nunca foi responsável por aquilo. Mas tem gente que ele se aproveita de um momento, e agora ele joga o seu lixo, o seu ódio, e fala o que ele quer, e conta mentiras, porque ele diz, você
é que prejudicou Saul, a família dele, você é um assassino. Ele nunca fez isso. Ele foi chamado de assassino sem nunca ter feito um mal à família de Saul, muito pelo contrário. Mas ele se aproveitou porque ele achou que o Davi nunca mais voltava, era o fim do Davi. E Davi naquele momento entendeu, eu tenho que passar por isso. Ei, mas aí é que está, ser um homem como eu estou no momento de aflição, eu posso cortar, mandar o Abisai cortar a cabeça desse sujeito, mas não. Se isso está acontecendo, Deus quer que eu passe por isso, e eu vou passar, e eu não vou fazer nada, deixa ele quieto. E Deus vai me retribuir pela minha atitude correta. Quando o Absalão foi assassinado pelo próprio Joabe, e Davi estava retornando para o trono, para Jerusalém, ele foi o primeiro a atravessar o Jordão. Antes do Davi atravessar o Jordão, ele foi e caiu de joelhos, pedindo perdão. E pedindo, não considere o meu crime, por favor, o rei é isso, o rei é aquilo, eu cometi um grande erro. Porque ele sabia, ele pensou, deixa eu tentar consertar isso, porque agora eu achei que era o fim do Davi, olha o Davi aqui, em Jerusalém, para reinar novamente. Quer dizer, o da conveniência. Sabe qual foi a atitude do Davi? Quando, mais uma vez, Abisai disse, não, Simei amaldiçoou o rei, tem que ser morto. Davi disse, não. E prometeu a ele, aqui, ó, você não será morto. E quando ele entregou o reino para Salomão, ele mandou lembrar do Simei. Mas disse, eu jurei diante do Senhor que ele não seria morto. Mas Deus vai te dar sabedoria para você agir com ele e tratar com ele todo o mal que ele fez. Pois foi exatamente isso. Salomão deu uma ordem para ele, 3 anos depois ele descumpriu aquela ordem, ele mesmo trabalhou pela sua morte e morreu de forma trágica. E Davi não precisou botar a mão naquele sujeito, que como o próprio Abisai tinha dito, é um cão morto, não vale eu dar um passo para derramar o sangue desse sujeito. E Deus retribuiu a Davi, restituindo tudo e com uma grandeza ainda maior. Mas mesmo ele tendo poder para calar a boca daquele sujeito, um sujeito da conveniência, aquele tipo de gente que não tem caráter, que se mostra sem valor nenhum, triunfa sobre o sofrimento dos outros, depois quando vê que a casa caiu, também age igual uma prostituta. Exatamente isso. Ele vai lá e cai de joelhos, quer dizer, não tem valor próprio nenhum. O mesmo sujeito que amaldiçoou, xingou, é o mesmo agora que engrandece o Davi de joelhos. E Davi já tinha uma visão para olhar. Esse tipo de gente, não vale eu pecar contra Deus, eu perder tempo com uma pessoa dessa, que muda, hoje eu sou um bandido, eu sou isso, agora eu sou a melhor pessoa do mundo, porque ele tinha medo de morrer, porque agora o Davi voltou por cima, agora o Davi está por baixo, vamos acabar com o Davi, agora o Davi está por cima, vamos beijar os pés do Davi. Tem cristão como Simei, mas não tem muita gente como Davi. Tem muita gente que quer a vida do Davi, mas não quer ser como Davi. Que podendo calar a boca daquele sujeito, não, se eu estou passando, é permissão de Deus, eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Deixa ele aí, deixa ele quieto. Deus vai me retribuir por passar por isso. Depois o sujeito vem naquela maior falsidade, ele disse, não, tudo bem. Você não vai ser morto, não, fica aí. O que está reservado para você, Deus tem para você. Deixa que Deus trate com você como tratou lá na frente. Nós vemos experiências na palavra de Deus que homens como Davi e outros tiveram, que nos ensina sobre caráter, justiça, atitudes corretas.
não se alegrar com a injustiça, não permitir que a injustiça seja praticada, não derramar sangue inocente, não se vingar de alguém que você está vendo que é um perdido também. É difícil ter uma pessoa como Simei no seu caminho, que está do lado da conveniência, que se aproveita das situações. Mas quem é Simei e quem é Davi? Quem era o Simei e quem era Davi? Davi não podia descer ao nível do Simei. Apesar dele estar desrespeitando um ungido, um homem que Deus era com ele, e ele estava abusando, ele foi abusado, desrespeitoso. Aquilo caiu sobre a vida dele mesmo. Porque aquela era uma maldição sem causa, tudo que ele estava alegando não era verdade, e não atingiu Davi em nada, muito pelo contrário, Davi passou por aquilo, e ignorou o Simei, jogando pedra nele. Você pode encontrar um Simei no seu caminho, que está te xingando injustamente, te acusando de coisas que você não fez, jogando pedra, tentando te apedrejar. Mas qual foi a atitude do Davi, estando rodeado de soldados, dos melhores, sendo o rei? Deixa, se eu estou passando é permissão de Deus, eu não vou botar a mão nisso, eu vou passar da melhor maneira, e no final, deixa que Deus trata com Simei. Deixa que Deus trata. O mesmo Simei que jogou pedras e falou horrores, chamou de assassino, culpou Davi pelas tragédias do Saul, sendo que o Davi não teve nada a ver com isso. Porque esse é o mal de pessoas assim. Elas só se aproveitam da situação e jogam o seu ódio. Depois o mesmo Simei era o primeiro a prostrar o rosto em terra e ficar lá lambendo os pés do Davi. Por quê? Porque estava com medo de morrer. Por quê? Porque ele, no lugar do Davi, mataria ele, pessoas como ele, mas Davi não fez nada. Davi disse, não, eu te juro, você não vai morrer, deixa ele quieto aí. Quer dizer, eu não tenho que sujar minhas mãos com isso. Aliás, ele já tinha aprendido a lição lá atrás, com o terrível Nabal, que desacatou ele, depois de ele ter ajudado ele tanto. E a própria Abigail foi e disse, não suja a sua mão, não. O Nabal não merece que você peque contra Deus, derramando o sangue dele. E ele aprendeu, e você vê que ele não fez. Mesmo vivendo aquela situação tão feia, tão ruim. E no final, o Simei, ele mesmo, ele trabalhou pela morte dele e teve um fim vergonhoso, derrotado. Um fim fracassado. Deus está falando sobre verdade, sobre justiça, sobre honestidade. O Senhor está dizendo que sentimentos miseráveis vão acabar com a vida de uma pessoa. Os sentimentos miseráveis, alimentados, fracassam com uma pessoa. A vingança. Perder tempo com pessoas como Simei, que só se valem da conveniência. Estar diante da injustiça e dizer, não é problema meu. Não, Davi disse não. Não. E eu não vou permitir a injustiça. Não, eu não vou compactuar com o sangue inocente que você, a Joabe, derramou. Não, Abisai, não mexa com o Simei, deixa ele quieto. Se eu estou passando porque Deus está permitindo, e eu vou passar com uma boa atitude, e Deus vai me recompensar. Eu sei que são muitas leituras, é uma palavra que você vai falando.
não é o que a gente quer ouvir, às vezes chega a ser até cansativo, mas é a mensagem do Espírito Santo para nos salvar. Porque às vezes você se deixa levar e você não presta atenção. Aparece um Simei qualquer na sua vida, está te apedrejando, te cutucando e te amaldiçoando e atribuindo a você uma culpa que você não tem. Então aquilo pode te causar uma revolta, que você diz, o que há? Corta a cabeça desse cão morto aí, o que é isso aí? Foi exatamente o que Abisai falou, isso é um cão morto. Quando ele diz cão morto, quer dizer, isso aí não... O que é isso aí? Para falar do Davi. Mas Davi diz, não. Tanto era mesmo um cão morto vira-lata, que no final ele foi o primeiro, eu li para você, a estar lá com a boca no pó, pedindo perdão para o Davi. Aquele tipo de gente que só vive da conveniência, está do lado que for mais conveniente. Era um infeliz. É essa a vida que você quer? Você tem que olhar e dizer assim, quer saber, ele tem uma vida tão miserável, ele é tão miserável que ele mesmo já dá o pago a si mesmo, ele mesmo. Eu não preciso fazer mais nada com essa pessoa. Olha a vida dele. Olha quem ele é. Olha que tipo de gente que ele é. Eu vou mexer com isso aí? Deixa que Deus lide com ele. Se eu estou passando e Deus está permitindo, eu vou passar o que tiver que passar. E no final, Deus é que vai agir com isso. Tem gente, o Simei tinha alguma coisa a perder? Parece que não. Mas Davi tinha muito a perder. Tem gente que não tem nada a perder porque ele não tem nada. Ele não tem Deus, ele não tem caráter, ele não tem justiça, ele não tem temor, ele não construiu nada. Se olha para a vida dele, ele não tem nada. Ele não construiu nada. Então ele não tem nada a perder. E de repente um homem como Davi ia descer, ia se perder, entristecer a Deus, talvez alterar o destino dele, por causa de quem? Do Simei. Porque o Simei me xingou, me amaldiçoou, me atribuiu uma culpa que eu não tenho culpa, e fez isso e aquilo. Quer saber, se eu estou passando, eu vou passar da melhor maneira, Deus permitiu e Ele vai me retribuir. E deixa esse Simei aí, que ele não vale, ele não tem nada a perder, mas eu tenho. Eu tenho muito a perder. Para perder meu tempo com Simei. Se Joabe tivesse tido o mesmo comportamento, não. Eu não vou derramar o sangue do Abner. Eu não vou matar a Amasa, eu não vou... deixa o Absalão errou, deixa que outro mate, outro faça, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou conspirar com a Adonias, não, eu não vou mexer com isso, não. Mas sabe quando uma pessoa começa a estar só onde não deve, com pessoas que não deve, envolvido com coisas que só vão prejudicar a vida dele? Olhe para a sua vida. Ore a Deus. Peça para Deus te mostrar coisas que talvez você fez, e não reparou, e você precisa reparar. Coisas que você não acertou, ou coisas que você está fazendo, ou sentimentos que você está alimentando. Ou talvez uma atitude que você está tendo com algum Simei. Você está caindo nas provocações dele. Eu sei que uma palavra como essa vem para nos salvar e nos abençoar. E nos colocar na direção certa, e nos fazer ver o que não estávamos vendo, nos ajudar na caminhada.
Porque Deus quer nos abençoar e dependendo da maneira que você está agindo, Ele não vai poder te abençoar. Coisas que talvez você está ignorando, Ele não vai poder te abençoar. Talvez algo que você fez lá atrás e nunca reparou, e você trata isso como um fato isolado, já foi, passou, mas isso talvez está impedindo as suas vitórias. E por aí vai. Coloque-se em pé com o seu propósito. Eu quero que você me ouça. Eu tenho recebido testemunhos e visto Deus mover pessoas para a direção certa, de forma maravilhosa. Pessoas que têm consertado coisas que foram feitas lá atrás. Que conscientes sabem que precisavam ser reparadas. Testemunhos maravilhosos de gente que agora tem agido de forma íntegra, correta, justa. Gente que consegue ver agora a injustiça que não via, a falta de integridade que não via, aquilo que não estava vendo, e agora está vendo. Talvez tem muita coisa, você está perseguindo uma coisa e Deus está dizendo, ei, tem coisa aí que não foi ajustada na sua vida. Tem tantas coisas que você pode deixar passar, uma dívida que você nunca, que você passou na conta, alguém pagou para você, você ficou de acertar com ela e você nunca acertou. Você a prejudicou em alguma área e você nunca foi lá consertar. Você contou uma coisa que não era verdade, ainda que fosse verdade, você tinha que ter guardado para você e você contaminou uma outra pessoa e aquilo criou uma divisão muito grande. E talvez você foi responsável pela queda e por tantas coisas desastrosas na vida de alguém. Não sei. A vingança, vontade de se vingar, ceder por sentimento, compactuar com a injustiça, descer ao nível de alguém que não tem nada a perder, e Deus quer que você passe naquele teste. Fale com o Espírito Santo. Talvez tem coisas aí que você vem deixando passar, ignorando, e Deus está dizendo, ei, eu quero te abençoar. Tem tanta coisa que eu quero fazer por você. Eu quero te abençoar, eu tenho vitórias para você. Mas da maneira que você tem vivido, ignorando coisas, os sentimentos que tem alimentado, a forma que tem conduzido a sua vida, eu não posso te abençoar. Eu não posso. De jeito nenhum. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que ainda não entendeu o que significa ser crente. E cada um precisa entender, em definitivo, o que é ser crente. O crente não é injusto, não compactua com a injustiça. Não alimenta a vingança, não se vinga.
não usa pessoas. O verdadeiro cristão olha para uma pessoa como Simei e tem misericórdia dela, da mentalidade dela, e diz, não vale eu perder meu tempo com esse tipo de gente. Ele já é um digno de misericórdia com a cabeça que ele tem, a mentalidade que ele tem, o caráter que ele tem, não vou perder meu tempo. Eu espero que o Espírito Santo tenha aberto as mentes aqui e que cada um esteja compreendendo, que as coisas estejam bem claras e reveladas mesmo. Integridade, fazer o que é correto, andar na justiça, estar do lado do que é justo, do que é certo, pagar o preço que tiver que pagar, por amor a Deus. E por aí vai. Davi podia ter mandado Abisai cortar a cabeça do Simei. Mas ele disse, não. Eu não estou em guerra. Não é para isso. Não vou derramar o sangue dele. Se eu estou passando isso aqui, por isso aqui, eu vou passar com uma boa atitude. Eu traduziria assim, se é um teste, eu vou passar. E no final, pela minha atitude, em receber, em passar por isso, Deus vai me recompensar. E quanto Deus recompensou. Logo, Davi estava de volta, assumindo Jerusalém. E lá estava o mesmo Senhor, o mesmo homem que tinha amaldiçoado, xingado, triunfado no momento difícil dele, com a boca no pó, pedindo perdão. Ande como justo, viva como justo. Quando você olhar para alguém que é mais espiritual que você, que está andando nas alturas com uma vida vitoriosa, não deseje o que ele tem, mas busque ser como ele, descobrir o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. E progrida na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus. Busque saber o que a Bíblia ensina, o que a palavra nos ensina, nos orienta, e vai lá e faça. E cada passo correto que você der, Deus vai te honrar cada dia da sua vida. Pague o preço que for preciso, mas faça o que você sabe que a palavra de Deus nos orienta. Desde o início, da hora que eu li sobre a guerra contra os amalequitas em Ziclac, até a atitude de Simei. Talvez muitos começaram tão bem como Joabe e têm terminado tão mal por causa dos seus sentimentos. Ó Espírito Santo, eu oro por cada vida. Eu oro para que esta palavra esteja transformando de tal maneira e que o temor do Senhor esteja mudando mentalidades e corações. Eu oro, meu Senhor amado, para que aquilo que estava oculto aos olhos dessa pessoa, eu oro para aquilo que estava fechado em função de uma cegueira, de uma surdez, talvez
tão cega, não via, ou não quer ver, quer ignorar, ou mesmo, Senhor, vendo, acha difícil reparar, consertar, mudar situações, e o Senhor está dizendo: eu quero te abençoar, eu tenho vitórias para você, eu quero abençoar a sua vida. E esse comportamento, ou essa situação ignorada tem impedido. Senhor, ajuda ela a ver, ajuda ela a te ouvir, ajuda ela a tentar para a sua voz agora, que ela não fique indiferente à palavra, que ela não fique aí, meu Deus, ignorando algo que o Senhor está falando, insistindo, porque o Senhor quer abençoá-la. Eu não sei o que acontece em cada mente, em cada coração, mas eu oro para que essa pessoa veja e que ela receba força para orar, para buscar a sua face agora. Vamos, fale com o Senhor. Você não pode estar numa reunião como essa e ouvir essa palavra e não ter sequer força para orar, nem sequer ter forças para abrir a sua boca e falar com Deus, fechar os seus olhos e dizer: Deus, ainda que você esteja aí, não é isso que eu queria ouvir, eu tenho um problema, e eu não queria ouvir essa palavra é dura, e Deus está dizendo: ei, esse problema está aí, e ele vai permanecer, se você não se preocupar em fazer o que eu espero que você faça, em mudar o seu caráter, mudar o seu interior, reparar coisas, injustiças, erros. Eu quero te abençoar, e a palavra vem para te dar, para te nortear, para dizer a você: faça isso e eu vou te abençoar. Se livre disso e eu vou te abençoar. Corrija isso e eu vou te abençoar. Repare isso e eu vou te abençoar. Admita isso, confesse isso e eu vou te abençoar. Se submeta. Vença o orgulho, eu vou te abençoar. Se renda à verdade, eu vou te abençoar. Oh, meu Pai, eu oro para que essa inércia, essa passividade, essa cegueira, a dureza de coração, a falta de visão, de revelação, caiam por terra em nome de Jesus, e que todo desânimo, toda opressão, toda cegueira, toda falta de atitude, saiam em nome de Jesus agora. Todo domínio demoníaco sobre a vida dessa pessoa, essa morte espiritual, essa mornidão, essa morte, essa pessoa que não tem força sequer para buscar, para orar, porque já morreu na fé, eu repreendo em nome de Jesus agora. Essa frieza, esse desânimo, essa falta de atitude, essa falta de força para lutar, eu repreendo em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Esse pecado que tem dominado essa vida, o domínio do pecado, da impureza, todos esses sentimentos demoníacos que têm dominado a vida dessa pessoa, de tal maneira que ela está cada dia mais morna, morrendo seca, sai em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Essa sequidão espiritual, toda sequidão, essa pessoa que tem estado como um deserto espiritualmente, não tem forças para orar, não tem forças para ouvir, para admitir, para reagir, sai agora em nome de Jesus. Morte espiritual, domínio diabólico, domínio do pecado, domínio mental, incredulidade, cegueira, saiam em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, toda opressão, tudo que oprime cada um, oprime, cega, rouba a mente, o raciocínio, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo.
Tudo que tem cegado essa vida de tal maneira que ela não consegue ver. O Senhor fala com ela e ela não enxerga, ela não vê, ela não entende. Ela acha que nunca é para ela, porque ela não consegue ver de tanta cegueira, inércia. Está completamente cega. Eu peço que isso seja mudado agora, meu Pai, que isso seja completamente mudado na vida dela, e que esse mal que tem tido poder sobre a mente, o coração, sobre a vida dela, seja derrotado aqui hoje. Esse mal que está cada dia mais ganhando espaço, seja derrotado agora, em nome de Jesus Cristo, e que ela receba força, poder, para reagir, para lutar, para guerrear e para vencer. Que esse domínio demoníaco, todo mal que se levantou contra cada um, agora, para desanimar, para destruir, para cegar, para matar na fé, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno, saia em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, eu determino vida, energia, vigor, força, visão, capacidade de reagir. Eu ordeno nesse momento um poder para essa pessoa se levantar e colocar a vida dela em ordem, organizar a vida dela. Oh meu Deus, acertar o que precisa ser acertado, para que o Senhor possa dar vitória a ela. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor quer dar vitória a cada um, mas o Senhor vem falando sobre situações que precisam ser ajustadas, mudadas, reparadas, consertadas. Em nome de Jesus, eu consagro cada propósito, cada projeto, ó meu Deus, e eu peço a vitória de cada um que está nesse propósito, e que talvez o orgulho tem roubado as vitórias dela. Até hoje ela não tem vivido mais, porque o Senhor fala com ela, o Senhor fala no coração dela, mas ela não ouve. O Senhor fala, mas ela não dá atenção. O Senhor fala, vá lá e faça isso, mas ela não dá atenção. E o orgulho tem roubado vitórias dela, a cegueira tem roubado vitórias dela, a falta de entendimento tem roubado, a falta de atitude. E o Senhor está dizendo a cada dia o quanto quer abençoar. Eu peço que tudo isso não tenha mais poder sobre ela, e que ao menor toque, ao menor, meu Deus, toque do Senhor, o toque mais leve, ela possa responder com uma atitude corajosa, meu Senhor amado, que ela ouça a sua voz, que ela obedeça ao Senhor, que ela não passe por cima do que tem ouvido, daquilo que ela sabe que é o justo, que é correto, que é honesto, que é a sua vontade, que ela ande uma milha a mais. Ó meu Deus, que ela haja com misericórdia, que ela ouça a tua voz, para que o Senhor dê vitória a ela em todos esses projetos, que eu peço vitória, respostas, milagres, mudanças. Ó meu Deus, eu peço que Deuteronômio 28, do 1 ao 14, se cumpra na vida de cada um. Tudo que ela projetou para 2017, materializa, socorre, honra, restitua, restaura, responda as orações dela. Ó meu Deus, coloca nas mãos de cada um, que esse ano seja um ano poderoso, ó meu Deus, de grandes realizações. E eu sei que para o Senhor mudar a vida de uma pessoa aqui fora, ela tem que dar lugar para uma mudança interna, uma mudança de caráter, uma mudança de visão, uma mudança de comportamento, de atitudes. E eu oro por essas mudanças, eu oro por um entendimento profundo, para que o Senhor tenha lugar para agir, meu Deus. Eu peço temor sobre o teu povo, temor, meu Pai, que o temor do Senhor domine cada vida. E então eu sei que o Senhor vai responder. Responda a igreja, Jesus, responda a cada oração, responda os clamores, responda, meu Deus, honra desse propósito, honra a vida dessa pessoa, levanta-la com força agora, restitua a vida dela. Oh meu Deus, ajuda ela a avançar. Eu oro com a força da minha vida,
para que o Senhor dê vitória ao nosso povo. Ajuda, meu Deus, porque eu sei que se uma coisa ficar lá sem resolver, o Senhor não tem pressa. Nós é que precisamos ter pressa de dar ao Senhor o que o Senhor está pedindo. Nós é que precisamos ser rápidos em obedecer. Ajuda cada um a entender que precisa ser rápido em obedecer. Ajuda cada um a entender que como Abraão foi rápido em obedecer, ele precisa ser rápido em obedecer para que a resposta venha, para que possa viver a grandeza do Senhor. Abraão foi rápido em obedecer, que ela seja rápida em obedecer. Quanto mais rápido em obedecer, ela viverá a grandeza do Senhor. Que cada um se submeta à sua voz e faça o que o Senhor está dirigindo. Em nome de Jesus. Com esse entendimento, estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. E que você precisa também que as coisas sejam reparadas, mudadas. Estenda as tuas mãos e diga: oh meu Deus, eu estendo as minhas mãos para essa direção. E que eu preciso que situações sejam mudadas, restauradas, restituídas. Eu preciso, meu Deus, que situações sejam reparadas. Me ajuda a reparar essa situação. Eu derramei sangue inocente, eu fui injusto, eu me vinguei, eu fui pedra de tropeço com meu mau testemunho, eu não fui uma boa influência. Me ajuda a consertar isso. Visita essa pessoa que um dia prejudiquei, me ajuda a reparar. Me ajuda, Senhor, visita agora essa pessoa e me ajuda. Consertar o que precisa ser consertado, reparar o que precisa ser reparado. Me ajuda, Senhor. Eu não estava vendo quanto eu era vingativo e agora eu vi. O quanto eu compactuei com injustiça e agora eu vi. Eu já me alegrei com a injustiça e agora eu vi. Mas eu quero uma mudança na minha vida. Eu abençoo essa pessoa, o fulano, o cicrano, esse lugar. E aquilo, esteja pronto com a sua mão estendida a dizer a Deus: o que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. O que eu tiver que fazer para consertar, para reparar, para mudar isso, eu vou mudar. Se eu tiver que pedir perdão, se eu tiver que admitir um erro, se eu tiver que confessar algo, eu vou fazer, porque eu quero andar em vitória, meu Deus. Então me ajuda. Eu oro com as minhas mãos estendidas, abençoando essa pessoa, esse lugar, essa situação. E eu recebo o temor do Senhor na minha vida. Eu abençoo meus inimigos, eu abençoo os que me feriram, eu abençoo aqueles que um dia eu feri, o dia que eu prejudiquei, eu abençoo agora. Ainda que ele não saiba, mas eu sei. Um dia eu agi errado com alguém, e eu não quero viver dessa maneira, porque eu sei que a tua palavra não apoia, que o verdadeiro cristianismo é aquele que nos leva a viver com temor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu concordo, meu Pai, com todas as orações e clamores que foram feitas. Eu concordo, meu Deus, com todas as mudanças e transformações, com uma visão diferente, um interior diferente, uma forma de ver as coisas completamente diferentes. Eu ligo aqui na terra, meu Pai, todas essas mudanças para que sejam ligadas no céu. Eu ligo aqui na terra todos esses projetos para que sejam ligados no céu. E eu desligo tudo que tem roubado vitórias e bênçãos dessa pessoa. Tudo que vinha, meu Deus, impedindo ela de viver coisas maiores. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. E eu abençoo o teu povo com força, com visão, com temor, com uma transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.